Hoje temos muitos temas para abordar, mas vale dizer que Portugal devolve artefatos históricos a Angola. Por que só agora e o que Angola vai fazer com esses artefatos históricos? Há uma frustração da população angolana em função dos custos de vida que vão permanecer ainda durante este ano. Aumento da dívida hipoteca o desenvolvimento da África. Sabemos nós que a África é dos continentes mais endividados. A questão que se coloca é: para onde é que vai o dinheiro que vem das dívidas? Quais são as formas de pagamento? Que setores estão a ser desviados com essas dívidas? Ucrânia ataca a terminal de gás russo, situado no Mar Báltico, ou seja, a Ucrânia está mais forte que se possa imaginar. Preocupante também foram as declarações de Netanyahu ao dizer que não aceita a existência de um Estado palestiniano governado pelos palestinos. E o governo britânico considera decepcionante a decisão de Netanyahu sobre o Estado palestiniano, porque, segundo o UK e a América, que estão a defender a Israel nesse momento, a melhor solução é a criação de 2 Estados independentes. Mas Netanyahu, primeiro-ministro israelita, disse que não aceita isso e ninguém lhe vai se opor. Por que Netanyahu tem tanta voz, até inclusive superior ao Joe Biden e de Rishi Sunak? O que Netanyahu sabe e nós não sabemos? O que está-se a passar? Porque para você enfrentar americanos e ingleses que te estão a defender, calma aí, alguma coisa você sabe que o mundo não sabe. Ou Netanyahu está mesmo a colocar Israel em primeiro, em segundo, em terceiro e o quarto deviam estar nas suas terras, como dizia meu velho João Savimbi. Antes que te esqueças, meu irmão, por favor, faz um like neste vídeo, se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. O mais importante, no final deste vídeo, leia os meus livros disponíveis na Amazon. Se estás fora de Angola, o link está aqui na descrição e também no meu site, canuma.com. Se estás em Angola, manda mensagem para mim no meu Instagram, Liga o Cérebro, que eu mando o livro para ti, onde quer que tu estejas. Muito obrigado, família. Vamos começar por Angola. De Angola para Portugal e Espanha, peças de marfim regressam às origens. Vale dizer que um missionário português, portanto, que trabalhou em Cabinda, levou peças de marfim a Portugal e de Portugal levou para a Espanha e acabou por morrer em Espanha. E as irmãs, as madres em Espanha, decidiram devolver para Portugal. Portugal decidiu devolver para Angola essas peças. Por que esse tema é tão importante? Primeiro vale dizer que se os portugueses levaram artefatos históricos da África, da Angola para Portugal, é porque esses artefatos são muito importantes, têm relevância histórica, econômica e política. Porque sabes muito bem que não tem como contar a história de um povo sem ter registros culturais, língua, escritas, máscaras, danças, a gastronomia, rituais, religião. Sem ritos, sem bases culturais, não tens como contar a história de um povo. E quando Portugal, durante o processo de colonização, leva esses artefatos históricos, foi com a intenção de nos roubar a história e depois nos aculturar, ok? Colocar a história portuguesa, política, economia, as línguas, tudo. E Portugal conseguiu, razão pela qual nós hoje falamos português e as línguas nacionais estão quase que a serem esquecidas. Razão pela qual também nos comportamos como portugueses e mais do que angolanos. E muitos angolanos, inclusive, não têm identidade própria, não sabem se são americanos, se são angolanos, se são portugueses, só vivem. Aqui a devolução desses artefatos, primeiro é que estamos a ir de encontro àquilo que se chama de reconciliação. Só a reconciliação quando você aceita que você pecou, você errou, agora você aceita os teus erros e o outro te perdoa e aí assim caminha para o segundo estágio do desenvolvimento das relações entre 2 povos. Segundo, Angola aqui tinha a oportunidade de receber esse artefato e reconstruir a sua própria história. A história é essa que quase está apagada, pois todos os livros que falam da história de Angola contam apenas de 1482, quando os portugueses chegaram a Angola, para cá. Antes, quase que não se sabe de nada, ponto. E esse processo, que por acaso começou com o rei do Bailundo, no Ambo, depois da sua visita ao Brasil, claramente estamos agora a começar aqui a caminhar para esse processo de recuperação dessa história. E tem mais, a história africana, angolana em particular, a nossa religião está ligada a esses artefatos, porque no nosso monoteísmo, Deus único é omnipresente, ou seja, nós encaramos nossos deuses nos animais, nas montanhas, nas flores, nas raízes daquelas plantas que nos curam. Logo, quando nos levam essas máscaras, esses artefatos, claramente também perdemos a nossa religião, razão pela qual nós hoje professamos religiões europeias. E as nossas religiões estão quase que esquecidas e às vezes são tidas como sendo bandas ou de pecadores ou religiões. Tudo muito bem. Avancemos. Vale também dizer que ainda em Angola existe aqui uma frustração da população em relação aos preços da cesta básica e, segundo aqui Gatton House, esta é e será durante este ano uma das maiores preocupações do governo angolano. E vale dizer que se o governo angolano não levar a sério esta questão, claramente o MPLA, o governo no poder, chegará
no final deste ano mais fragilizado do que está agora. Logo, o MPLA tem a obrigação de resolver alguns problemas da população para que, pelo menos, são as que estão ligadas aos preços da cesta básica, ao desemprego, para que no final do ano o MPLA consiga recuperar a confiança da população que vai perdendo durante os últimos anos. Aumento da dívida hipoteca ao desenvolvimento da África. A questão que se coloca é por que a dívida da África preocupa tanto assim o mundo se os americanos são aqueles que têm dívidas mais altas a nível do planeta Terra. Porque os americanos produzem. O problema da África está em 3 pilares. Onde é que nós colocamos o dinheiro que recebemos da China, da América, da União Europeia, de todos os fundos que recebemos? Investimos na economia ou investimos nos nossos bolsos? Onde é que vem o dinheiro? Como é que estamos a pagar as dívidas? Com trabalho, com dinheiro ou com exploração de terras? Porque se você paga com trabalho, dói, então trabalhas mais. Se você paga com exploração de terra, logo não dói, não sentes nada. Razão pela qual, quando você recebe o dinheiro, não investes na economia, investes no teu bolso. 3, mais importante, quanto mais dívida fazemos e pagamos, e estamos a pagar, desviamos aquele dinheiro que devíamos ter alocado nos serviços de base das nossas economias, como saneamento básico, educação, saúde, formação de base e tecnologias, coisas que a África precisa de base. Problemas que dão vergonha dizer que ainda os temos, está a perceber? Portanto, aqui a dívida da África será sustentável se de facto esses 3 pontos forem superados. Também avancemos aqui, o governo britânico considera a decepcionante posição de Netanyahu sobre o Estado palestiniano. Nos últimos dias, os americanos estão no Mar Vermelho a defender Israel de atentados contra Houthi. Claramente, os americanos e os britânicos estão também a defender outros bens, os seus navios também, e não só bens de Israel. Mas a presença massiva da América no Mar Vermelho, os ataques começaram em função da guerra em Israel e em Gaza. Os Houthis estão aí a defender os palestinianos, a América está a defender 2 interesses próprios e também a defender Israel, e o UK também está a defender interesses próprios, empresas próprias de navegação, e também está a defender Israel, mas mesmo assim Netanyahu está a dizer que não aceita uma solução em que a Gaza venha a ser governado por palestinianos, mas sim tem que ser governado por Israel. Essa afirmação é equiparada à colonização, ok? Porque tu queres governar um povo que não é teu povo, ok? Queres governar uma terra que não é tua terra, ok? Se consideramos Palestinas apenas Gaza, Cisjordânia, se consideramos assim, Netanyahu não pode querer governar essas 2 regiões porque seria colonização. O que é que Netanyahu sabe e nós não sabemos por ter tanta voz, acima inclusive de UK e da América? E o que é que vai levar Netanyahu a baixar a guarda para poder aceitar uma solução que alegre o mundo todo? Porque o mundo todo está contra a decisão de Netanyahu, mas Netanyahu tem as suas razões pelas quais deve controlar Gaza. Eu acho que é medo dos próximos atentados, porque Gaza está bem colado aqui a Palestina, como se fosse a Ucrânia e a Rússia, né? Estamos tão próximos que é melhor que esse terreno aqui seja meu do que teu, porque se for teu é muito mais fácil me atacar, né? Assim pensa Vladimir Putin em relação à fronteira Ucrânia e Rússia. Por último, vale dizer que a Ucrânia reivindicou o ataque a depósito de gás russo no Mar Báltico. Portanto, isso é o sinal de que a Ucrânia continua forte e que a Ucrânia não se pode subestimar. A Rússia não é tão poderosa como você pensou, até porque está a sofrer grandes baixas que não se esperavam que poderia sofrer, uma vez que está a enfrentar apenas a Ucrânia. Só que a Ucrânia claramente tem a linha, a back da NATO, claramente, isso aqui também é um boost para a Ucrânia, mas quando a Ucrânia vai tocando em pontos estratégicos da Rússia, porque a Rússia não pode subestimar a Ucrânia e de saber que de facto aqui a guerra agora é de tu para tu e não de tu para você. Então essa questão aqui. Faz o like, meu irmão, se inscreva no canal. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe como sempre. Amém.